Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com soberba carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Eu vou ler novamente. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Eu vou fazer uma leitura numa Bíblia mais fácil, tá? Almeida Revista e Atualizada agora. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com soberba humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Eu vou ler numa tradução mais moderna ainda, tá? Versículo 12. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, tem sido dirigido pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, só gratidão, muita gratidão, porque o ano transcorre segundo o teu querer. Protegidos e guardados na sombra do Altíssimo, nós estamos e te louvamos e te bendizemos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Ok, eu vou falar sobre o testemunho da minha consciência. Primeiramente, os irmãos sabem que nós vamos publicar um livro agora, por ocasião do Blindagem Eficaz, 13ª edição, e eu estou falando isso aqui apenas para poder contextualizar com o que eu vou pregar. É claro que o que eu vou pregar não é conteúdo do livro, mas é similar ao que parecido com o que nós colocamos no livro. É importante que nós entendamos o que é a consciência. Eu acho que a gente passa pela vida e muitas coisas a gente não se preocupa de entender. Muito bem, o que é a consciência humana, primeiramente? Existe uma palavra grega para consciência, syneidesis, essa é a palavra. E a palavra grega para consciência, syneidesis, significa conhecimento de si mesmo. Então, o que é a consciência? É o conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Quando você ouve, aquela frase célebre que fala, olha, conheça-te a ti mesmo, e nós, os filósofos, atribuem a Sócrates a autoria dessa frase. Na verdade, não foi Sócrates que falou, não foi Sócrates que criou essa frase. Ele se apropriou dela, uma vez que ele esteve lá no oráculo de Delfos, ele encontrou essa frase escrita numa parede, e ele achou muito interessante, conheça-te a ti mesmo, e ele popularizou uma frase que estava escrita em um oráculo em Delfos. E acabou que, de lá para cá, nós temos atribuído a ele a criação dessa frase muito importante. Agora, consciência é exatamente isso, conhecer-se a si mesmo. E a pergunta que eu faço é, você se conhece? Você sabe quem é você? A consciência, ela tem pelo menos quatro pilares importantes. Primeiro, a capacidade de avaliar os pensamentos, a capacidade de avaliar as emoções, a capacidade de avaliar os desejos e a capacidade de avaliar as atitudes.
A partir do momento em que você consegue avaliar os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas emoções e as tuas atitudes, você está de posse da consciência. Amém? E então vamos lá, por partes. Você tem avaliado os seus pensamentos? E o livro que nós escrevemos, A Mente Humana, Campo de Provas ou Campo de Bênçãos, eu vou trabalhar muito em cima desse norte. Você tem que saber quem é você. Você tem que ter domínio do que você produz. E a nossa mente, ela vai produzir. Existem subprodutos que são resultados das atividades neurais. Nós temos um cérebro com 100 bilhões de células. E essas células nós chamamos de neurônios. E esses neurônios, eles são os artífices da vida. Os neurônios são exatamente as células responsáveis para a produção do imaterial, partindo do princípio que o tecido nervoso neural, ele é material. Então eu preciso elevar você de nível. E para tirar você do chão, eu preciso estabelecer alguns conceitos, algumas definições bem estabelecidas, para você entender a complexidade da mente. A neurociência fala sobre a mente, a psicologia fala sobre a mente, a filosofia fala sobre a mente. A Bíblia não fica para trás. A Bíblia não fica para trás. Ela também fala sobre a mente. E nós vamos dar para você um panorama bíblico. Irmãos, a Bíblia é um compêndio completo. Deus, ele foi da terra ao céu, trazendo explicações praticamente sobre tudo. E você é dotado de uma consciência, que ela está entre as produções, as projeções neurais, e entre o espelhamento do espírito, que é a própria alma. Imagina você um misto quente. De um lado você tem pão, do outro você tem pão, no centro você tem o presunto e o queijo. Então quem é a consciência? A consciência, ela é o presunto e o queijo do pão que você vai comer. O pão é importante? Sim. Os dois lados compostos por pães é importante? Sim. Mas qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo é o presunto e o queijo, é a tua consciência. É importante você saber que o que vai comparecer na presença do Eterno após a sua morte não são as projeções neurais, porque com a decomposição do corpo os neurônios não vão mais funcionar. O que vai comparecer na presença do Eterno nem é tanto o espírito, é a sua consciência, que é agora dotada de uma alma por um lado, e dotado das construções que foram feitas pelo seu cérebro, pelo circuito neural. Então você vai ter condições de se apresentar a Deus. E o que vai estar vivo na presença de Deus? A tua consciência. Lamentavelmente, irmãos, nós temos algumas igrejas que conseguem fazer uma confusão santa na mente das pessoas. Existe aí uma meia dúzia de igrejas, e é minoritário mesmo, uma meia dúzia de igrejas que dizem que após a morte a alma vai dormir. A alma fica dormindo junto com o corpo. E eu fico às vezes pensando, não tinha um hotel melhor para essa alma dormir, não? Dormir entre os vermes decompondo um corpo? Que hotel é esse? Hotel Catacumba. Que hotel é esse que alguns teólogos, e nem teólogo é, né? Porque quem faz teologia não defende essa doutrina estapafúrdia de dizer que a alma vai dormir após a morte, é o sono da alma, negativo. Jamais nós vamos defender isso, jamais a Bíblia apoia peremptoriamente essa linha de pensamento.
O que nós estamos ensinando biblicamente para as pessoas é que após a morte do corpo, algo se desprende desse corpo. Está prescrito na palavra. E esse algo que se desprende é a consciência humana, que enquanto estava na carne, foi mantida e regida pelo trabalho dos neurônios e também pelo reflexo do espírito na formação da alma. Então a consciência, ela tem um lado que é alma e ela tem um lado que é projeção mental. Eu estou tentando ser o mais didático possível para você entender. Tá? Às vezes a gente tem que subir de nível um pouquinho. Não dá para ficar na alfabetização do Evangelho, nós temos que ir para frente. A Igreja Batista é uma igreja que faz teologia, é uma igreja que pensa. E o que eu tenho proposto nesse livro é exatamente tirar você dessa ignorância que muitas vezes assola as igrejas. Nós precisamos subir de nível, nós precisamos virar essa chave do conhecimento. Então, recapitulando, consciência é o conhecimento que você tem de você mesmo. A consciência, ela tem 4 pilares. Ela vai avaliar os pensamentos, ela vai avaliar as emoções, ela vai avaliar as atitudes e ela vai avaliar também os desejos. Ok? Então, diante do exposto, o que nós podemos perguntar? Os teus desejos estão avaliados? Aí agora nós tocamos num ponto tensional, um ponto sensível. Nós temos desejos. Homem tem desejo, mulher tem desejo. E o desejo vai de A a Z. O desejo vai de A a Z. Você tem conhecimento, você avalia os seus desejos? Porque a Bíblia te leva a isso. A Bíblia é um manual para crescimento à estatura de Cristo. A Bíblia vai tirar você das masmorras do pecado e vai te conduzir a terrenos planos na presença do Senhor. Você tem avaliado os seus desejos? Primeiro. Eu tenho uma segunda pergunta. Você tem avaliado os seus pensamentos? Você tem avaliado as suas emoções? E você tem avaliado, além dos seus desejos, as suas atitudes? Tem pessoas de atitudes adoecidas. Tem pessoas de pensamentos adoecidos. Tem pessoas que têm emoções adoecidas. E tem pessoas que têm desejos adoecidos. Então, como é que eu faço para ter um controle? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam indo para o psicólogo. Eu acho que o psicólogo é importante, não vou tirar aqui a importância dele não. A ciência está a serviço de Deus, em primeiro lugar. Agora, nem precisava, vai para a Bíblia. E torna a Bíblia palavra inerrante. Torna a Bíblia palavra plenária inerrante de Deus. Que você vai crescer dentro de casa. Você vai crescer de forma orgânica. Ah, mas eu gosto de pagar. Então vai para o psicólogo e paga. Mas um culto como esse tem condições de te tirar do chão. Uma palavra como essa tem condições de fazer você voltar para casa, não o mesmo que você entrou aqui, mas um homem já começa a sofrer uma metanoia, você já começa a sofrer uma transformação, e a transformação se dá justamente pela mudança de pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se as pessoas soubessem o quanto isso é neurocientífico, as pessoas não se apartavam do capítulo 12 de Romanos. Gente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tem nada mais neuroplástico do que isso. Não tem nada mais neurocientífico do que isso. Quando você começa a cultivar pensamentos salutares, a sua vida é transformada. Quando você começa a cultivar pensamentos elevados, a tua vida é transformada. Isso é neurociência, isso é neuroplasticidade. Quando você alimenta o teu córtex
pré-frontal, o seu lobo, o córtex do lobo pré-frontal, você simplesmente está alimentando uma mudança de vida. Quando você ora, você está trabalhando na neuroplasticidade do teu cérebro. Quando você louva, você está trabalhando na neuroplasticidade do teu cérebro. Isso aqui agora, a ciência e a religião estão de mãos dadas. Nós estamos caminhando para o fechamento do ciclo. Jesus está voltando e Jesus não quer encontrar o homem ignorante. Jesus quer encontrar o homem letrado, conhecedor das Escrituras. E a ciência vai ter que se dobrar diante do Eterno, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O cientista que só crê naquilo que pode ser repetido em laboratório, ele vai ter que se curvar para os fenômenos sobrenaturais que têm acometido a história da humanidade desde os primórdios. Então a ciência vai dar as mãos para a religião e nós vamos caminhar todos juntos. Haverá um tempo que a ciência vai ter que bater continência para o que está escrito na palavra de Deus. Teve que passar o quê? 6 mil anos para que um dia a ciência do conhecimento do bem e do mal pudesse agora defender com todas as letras que o louvor gera mudanças e transformações cerebrais salutares. Foi preciso passar 6 mil anos para que a ciência pudesse entender que a oração tem poder terapêutico. Meu Deus, dá vontade de rir. Quando você começa a ver a ciência dando as mãos para a palavra de Deus, o louvor transforma a sua vida. A leitura bíblica transforma a tua vida. A ciência, essa ciência convencional, ela ainda está endurecida, mas a ciência do cérebro, que é a neurociência, já começou a entender que o cérebro, ele é transcendente. No nosso cérebro não acontece somente algumas transmissões de neurotransmissores e hormônios, não. O nosso cérebro também é capaz de se moldar segundo aquilo que o alimenta. E quando o que o alimenta é a palavra de Deus, então ele sofre metanoia. Por que demorou tanto? Por que a ciência criticou tanto a religião e agora vai ter que bater continência, agora vai ter que vir pedir perdão? Aquilo que a ciência jogou no lixo, vai ter que voltar lá e pegar o que está no lixo e dizer: poxa vida, nós erramos mais uma vez. Irmãos, nós estamos caminhando para o fechamento do ciclo. O leão vai comer junto com a gazela. O leão vai ter que olhar para a gazela e lamber a cara dela e dizer: gatinha, eu te amo. Mudou, irmãos, está chegando a hora. Jesus vai implantar o reino e tudo vai ser transformado. Para você dar de cara com o leão, você não vai precisar mais ir num safari ou num zoológico. Ele vai estar sendo criado no quintal da sua casa. Porque a relação presa-predador vai acabar. Porque a animosidade, porque a divisão, a facção, tudo isso vai acabar. A política vai dar as mãos para a Bíblia. A ciência vai dar as mãos para a Bíblia. O conhecimento, a filosofia vai ter que dar as mãos para a Bíblia. Sabe por quê? Nós estamos começando a entender que sem Deus o cérebro não funciona de forma melhorada. Agora eu vou entrar no texto e eu quero que você venha comigo. As nossas pregações sempre serão uma aula. Quero que você saiba disso, está no meu DNA. As nossas pregações sempre será uma aula. O testemunho da minha consciência. E aqui Paulo começa dizendo o seguinte: porque a nossa glória é essa. Você quer se orgulhar?
se orgulha do testemunho que a sua consciência dá. E qual é o testemunho que a sua consciência dá? Você sabe muito bem, quando você é de Deus, ninguém precisa dizer para você que você está errado. Você sabe quando você está errado. Mas o orgulho, muitas vezes a síndrome de Lúcifer, não deixa a pessoa reconhecer o seu erro. E ela acaba se ensimesmando e vivendo como se fosse uma ostra. Mas ao invés de guardar dentro de si uma pérola, guarda dentro de si um lixo radioativo, contaminante, tóxico. É preciso que essa ostra se abra e aquilo que está ruim seja expurgado, secretado, expulso. Então, queridos, você quer realmente se orgulhar? Se orgulhe do seu testemunho, caso ele seja um testemunho profícuo. Porque se ele não for, está na hora de ressignificar. Amém ou não? Quem está entendendo? Ok. Agora, eu quero mostrar para você o quanto a Bíblia é neuroplástica. Eu quero mostrar para você o quanto a Bíblia é um elixir tonificante de mudança interior, ressignificadora de valores e éticas. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. O testemunho da tua qual consciência, qual é? De que com simplicidade eu vivi diante dos homens e diante de Deus. Qual é o testemunho que você deve esboçar? Você vive com simplicidade diante de Deus e dos homens? Isso é a tradução Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradução do século XIX. Mas eu vou para uma tradução Almeida, Revista e Atualizada, que é a tradução do século XX. E ele diz o seguinte: o testemunho da minha consciência é que eu vivo em santidade. Engraçado, porque simplicidade e santidade não são sinônimos, viu? Acontece que os tradutores da Almeida Revista e Corrigida do século XIX, ao ler o grego, entenderam que a melhor palavra que traduzia o original seria simplicidade. Mas os tradutores do século XIX, do século XX, ao lerem esse texto no grego, entenderam que o testemunho aqui, que nós devemos nos orgulhar, nem é a simplicidade, mas é a santidade. Ou simplicidade ou santidade, acata os dois, porque os dois vêm de Deus. A tua vida é uma vida santa? Você é um homem separado ou você faz o que todo mundo faz? Está cheio de simpatizante. Igreja não precisa de simpatizante, a igreja precisa de crente, de homem de Deus. O que é que você é? Eu sou evangélico. Não, eu não sou evangélico, porque evangélico é um movimento. Eu sou cristão, crente em Cristo Jesus nosso Senhor. Chega de evangélico. A Gretchen é evangélica. O Wesley Safadão é evangélico, o irmão Safadão é evangélico. A Monique Evans, ela é evangélica. Você é evangélico? Porque evangélico é um movimento. Não, eu sou crente em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor, mas isso é frase, é difícil a gente memorizar, mas é preciso. Porque tem muita lebre, tem muito gato se passando por lebre no meio cristão. Tem muito joio se passando por trigo no meio cristão. Tem muita braquiara se passando por arroz. É hora de nós acordarmos, gente. Chega de um evangelho meia boca. Chega de um evangelho mutilado. Você está vivendo uma vida como? Você é separado? Tem simplicidade, mas eu vou deixar a simplicidade. Eu vou ficar com a Almeida Revista e Atualizada. Tem santidade na tua vida?
Fala a verdade, tem. É esse modelo que você quer? E lá na frente, quando você vê os seus filhos fazendo as pataquadas que você faz hoje, como é que você vai? Como é que você vai reagir? Oh Senhor, onde foi que eu errei? Não é que você, onde foi que você errou. A sua vida foi um erro do começo ao fim. Travestido de crente, fantasiado de crente, com coreografia de crente, paz do Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Mas na verdade é só coreografia. Não há essência, não há separação do mundo. E o que Deus quer de nós, irmãos, o testemunho que Deus quer de nós é uma vida de santidade. Tem gente que é viciado em filme de terror, Deus está falando. Tem gente que é viciado em filme pornográfico. Tem gente que é viciado em bebida, em cigarro. Nós temos crentes na Igreja Batista Nacional que bebe e fuma. Fala, está amarrado. O governo não tem autoridade para dizer não fume. O governo não tem autoridade para dizer não beba. O máximo que ele consegue dizer é, se beber não dirija. Quem tem autoridade para dizer não beba é o pastor que vos fala. É a igreja que você serve. Porque nós não arrecadamos nem um centavo com dinheiro de cigarro, de bebida. Mas é isso que você quer? Esse é o testemunho que você tem entregado? O que você tem entregado? É esse o testemunho que você tem entregado? Quero mostrar para vocês um vídeo. Quando eu era criança eu assistia, eu era fã desse filme. O ator principal, David Carradine. Olha, se você lembra, quem é da minha idade talvez vai lembrar. Olha esse vídeo. Quais são as marcas que você está deixando? Você está rasgando o papel? Quando você anda, as marcas que ficam no chão são as tuas marcas ou as marcas de Cristo? Você consegue passar pela vida sem deixar marcas? Ou você consegue passar pela vida deixando as marcas daquele que o chamou? As marcas daquele que o chamou é uma vida de santidade. Jesus podia ter a mulher mais bonita, ele abriu mão. Muitos dizem e usam a Bíblia, mas Jesus transformou a água em vinho. Beleza, prova para mim que o vinho que ele criou tinha teor alcoólico. Prova para mim. Se você provar para mim, eu vou começar a beber. Eu sou bom, tudo que eu faço bem feito. Se eu danar a beber, eu vou beber até cair. Faço nada pela metade, irmão. Pecado, ou você lambuza e passa na cabeça, ou larga para lá. Então, Kwai-Shan Caine foi reprovado. Ele não podia sair do convento, do mosteiro, porque ele ainda estava deixando as suas marcas destrutivas por onde ele passava. Então eu preciso saber, quais são as marcas que você está deixando? Pastor, esse homem é muito ignorante. Não está pronto. Pastor, esse homem tem a boca suja. Não está pronto. Pastor, esse homem é um crítico da igreja. Não está pronto. Pastor, esse homem dá um mau testemunho, compra e não paga, não está pronto. Então não se orgulhe de ser crente, mas tenha vergonha. E eu sempre digo que enquanto uns são feitos de barro, os outros são feitos de lama. O mesmo sol que vem de Deus, tanto amolece a cera quanto endurece o barro. E eu te pergunto, o que Deus tem oferecido para você, tem te amolecido ou tem te endurecido?
Você tem sido um motivo de escândalo no meio evangélico, ou você tem sido um motivo de glória para a honra e glória do Senhor? Você quer se orgulhar? Se orgulha da sua santidade. Mas não fala para ninguém, só você e Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho sido santo a cada dia. Vem um convite indecoroso, diga não. Não se esconda no meio da multidão. Quando eu pecava, alguns pecados feios, sabe o que eu falava para mim mesmo? Todo mundo faz. Eu sou pior do que ninguém. Eu me escondia no meio da multidão. Todo mundo faz. Só que tem uma coisa: quando você recebe Jesus, você não é mais todo mundo. Você é aquele escolhido, tirado das malhadas. Se uma palavra dessa não tocar você, esquece. Você vai descer à sepultura sem Jesus. Porque essa palavra está carregada de autoridade. Talvez você não esteja vendo, mas tem pelo menos um anjo ou 10 anjos no altar trabalhando a teu favor. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Chega! O Senhor já te deu quantas chances? A primeira chance que Deus deu para Sansão, ele não abraçou. A segunda chance que Deus deu para Sansão, ele não abraçou. Continuou se envolvendo com prostituta. Continuou visitando a vinha. Ele não bebia, mas ele gostava do cheiro do vinho. Tem muita gente, irmãos, que talvez até não mergulha na fezes do pecado, mas se embriaga com o odor que dele exala. Toma cuidado. Você está sozinho em casa, tem pelo menos 4 pessoas com você. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo e o teu anjo de guarda. 4 testemunhas, uma nuvem de testemunhas, fora os demônios que manipulam a vida daquele que se autoproclama crente, mas na verdade nunca foi. Tem gente que fala assim: o crente perde a salvação. Que crente perde a salvação? Primeiro que a salvação quem te deu não foi outro crente. Segundo que onde Deus guardou você não tem acesso para perder. Você só perde aquilo que você tem acesso. Eu duvido que alguém perca a segunda chave do meu carro, porque fica dentro de um cofre trancado e só eu sei a senha. Deus, a salvação é uma segunda chave que é Deus que guarda. Ninguém perde a salvação. Você pode perder a alegria, você pode perder a comunhão, você pode perder o prazer de ir à igreja, você pode perder o entusiasmo, você pode perder a motivação, você pode perder a vergonha, mas a salvação você não perde. Se um dia você foi salvo, você vai voltar para os caminhos do Senhor. Se você nunca voltar, você nunca foi convertido, porém convencido. A Bíblia diz que o cair é do homem. E se você caiu, e se você está caído, beleza. Mas a Bíblia diz que o levantar é de Deus. Chega, vamos lá, vamos agir, vamos tocar para frente. A fila anda, não quer, tem quem quer. Enquanto muitos estão na mornidão, muitos estão recebendo Jesus e sendo transformados. Quer se orgulhar? Se orgulha da tua santidade. Quer se orgulhar? Se orgulha da sinceridade. Sabe o que significa sincero? É sincera. Lá na antiga Grécia, a Grécia sempre foi um palco de cultura, e o teatro parece que nasceu na Grécia. Então os atores, eles iam contracenar nas peças teatrais, e eles passavam cera, para que o espectador não o reconhecer, aquele é o fulano. Então eles passavam cera no rosto para contracenar. Então, muitas vezes, antes de apresentar, o diretor da peça dizia: olha, nós vamos apresentar essa peça sem cera, ou nós vamos apresentar com cera. Então a palavra sinceridade é sem cera, sem fantasia, sem mentira, sem enganação, sem trapaça. Você quer se orgulhar de alguma coisa? Orgulha da tua honestidade. Orgulha
do teu compromisso com Deus. Viva uma vida totalmente perfumada e aprenda a andar no papel de arroz. As marcas que nós temos deixado têm incomodado o nosso vizinho, tem incomodado muitas vezes o nosso amigo, tem incomodado o nosso pastor, tem incomodado a comunidade. As marcas que eu tenho deixado são marcas vergonhosas, vexatórias, humilhantes, degradantes, tateantes, dúbias. Viva uma vida de sinceridade, a começar contigo mesmo. Para de ser hipócrita com você mesmo. Ninguém engana ninguém. Irmãos, por incrível que pareça, nós temos aqui mais de 1.500 pessoas. Aqueles que convivem comigo, eu sei quem é. Há dias atrás alguém falou: pastor, o fulano fez isso, isso e isso. Mentira, ele não fez. Eu conheço e eu sei até onde ele pode ir. Isso ele não fez. Sabe por quê? Nós somos cartas vivas. Vocês sabem o que o pastor Antônio é capaz de fazer ou o que ele não é capaz de fazer. Alguém foi falar mal de um pastor nosso para um irmão aqui da igreja. Falei: aquele pastor me tratou com ignorância. O irmão falou para ele: aquele lá, você me desculpa, você está mentindo, ele jamais faria isso, ele não trata ninguém com casca e tudo. Então, queridos, se eu, que sou eu, limitado, consigo saber quem é você, quanto mais Deus. Não precisa pôr máscara, seja o que você é e Deus abençoará a tua vida. Agora, para fechar, outra nuance do testemunho da minha vida. Não com soberba carnal. A carne vai jogar contra você o tempo todo. A carne não quer vir para a igreja. A carne vai te levar a trilhar com o pecado. A carne vai te levar a negar Jesus. A carne vai te levar a trair Jesus. A carne vai te levar a achar que você é alguma coisa, quando na verdade você não é nada. A carne é enganosa. Então ele está dizendo: saia da sabedoria carnal. Existem pessoas muito inteligentes, mas que não são sábias. Chegaram para um sábio, uma pessoa chegou para um sábio com um passarinho na mão, essa história vocês conhecem, e perguntaram para o sábio, um homem velho: o passarinho que eu tenho na mão está vivo ou está morto? O sábio respondeu: a resposta está nas suas mãos. Se eu disser que está vivo, você mata. Se eu disser que está morto, você deixa viver. Chegaram para um sábio e perguntaram para ele: o que é pior do que a fome? Ele falou: anorexia. A falta de fome é pior do que a fome. Então muitas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida medíocre, quando na verdade deveriam estar comendo do melhor nessa terra. Uma vida tacanha, uma vida medíocre, uma vida, totalmente à margem daquilo que Deus tem para dar. E o que Deus tem para dar é isso aí, é simplicidade, é santidade, o que Deus tem para dar é exatamente sinceridade. E agora, diz assim, não uma sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Viva na graça. O que é graça, pastor? É quando você recebe aquilo que você não merece. Prepara para viver uma vida daquilo que você não merece. Fala a verdade, irmãos. Nós merecemos esse ar-condicionado? Quem pagou? Foi Jesus. Nós merecemos essa cadeira dura, mas é boa. Quem pagou? Foi Jesus. Nós merecemos esse templo com toda essa estrutura, esse som. Quem pagou? Foi Jesus, não foi nós não, irmãos. Porque se Jesus não morre na cruz, o dinheiro não aparecia. E o dinheiro para a igreja brota. Nós nunca compramos nada nessa igreja com dinheiro. Sempre sem dinheiro.
Porque o nosso Deus é o Deus que faz do nada. O que diz lá em Gênesis 1? Bereshit bara Elohim et hashamai. Deus criou do nada. Nada. Quem é você? Diga nada. Então você é grande. É sendo nada que somos grandes. E São Francisco de Assis, o quê? O que ele disse? É morrendo que se vive a vida eterna. É perdoando, se esvaziando do meu eu, que eu sou perdoado. Então, queridos, Deus sempre vai operar na nossa vida, quando nós descobrirmos que nós não somos nada. Isso é viver na graça. Pastor, graças a Deus que a graça é mais fácil do que a lei. Será? Irmãos, o que é mais fácil? Levar uma pombinha para ser sacrificada? Ou você matar o pecado que existe dentro de você? Levar a pombinha lá em Jerusalém é lei. Matar o pecado que existe dentro de você é graça. A graça parece que é mais fácil, mas vai acabar te deixando sem graça, porque é mais difícil. Amém? Agora o altar não é mais aquele altar de pedra. Agora o altar é o teu coração. O altar é a tua mente. É isso que vai comparecer na presença do Senhor. Ao chegar lá, o Senhor não vai perguntar para você: quantos neurônios tinha o teu cérebro? E Ele nem pode perguntar isso, porque as mulheres podem ficar constrangidas. Não, mas eu não vou falar isso também. Só queria ver se você estava dormindo. Então, o que acontece? Deus não vai perguntar quantos neurônios tinha o teu cérebro. Ele não vai perguntar como era translúcida a tua alma diante do espelho que é o Espírito. Mas Ele vai perguntar para você: você viveu na lei ou viveu na graça? Se você viveu na lei, eu vou te julgar segundo a lei. Se você viveu na graça, você já está perdoado, porque o sangue de Jesus cobre todo o pecado. Amém? Então muda. Está na hora de mudar. Chega. Chega, porque a morte está batendo na porta. A gente só não sabe o dia. E o fim da nossa carne é um buraco de 7 palmos. E nós vamos estar vestidos numa roupa bem feia, que pode ser roxa, preta, branca. Agora, como é que nós vamos emergir desse túmulo? Alvo mais que a neve. Amém? Nós vamos pedir o Ministério de Louvor para se posicionar. Assustei vocês, irmãos? Espero que não. Irmã Elaine, primeira vez que vem na igreja, pega o pastor falando dessas coisas, né? Pois é, a irmã Lina voltou, está aqui, ó, bonita, mas o seu esposo. Fui lá dar um abraço nela, feliz. O irmão Daniel está ali, fui lá, dei um abraço de verdade nele. Sabe por quê? Esse povo é gente nossa. É gente que, como nós, ama a Deus e busca a Deus e serve a Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós temos um hino, quem se lembra dele?